Meus queridos, que bom que estamos juntos para mais um momento com Mãe Maria, mais um momento de paz. É sempre bom nos juntarmos em oração. Jesus nos diz que onde se encontrasse duas pessoas falando sobre ele, sobre o seu evangelho, ele estaria presente. Imaginem vocês, nós somos um monte. Como Jesus se alegra. Mais um momento com Mãe Maria. Fazer a leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O tema de hoje é Boas Maneiras. E assenta-te no último lugar. São palavras de Jesus, está no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 10. O mestre, nesta passagem, proporciona inolvidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico, relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de um agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido aí ingressando pela primeira vez se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa se retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia por meio do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Nos assaltes os lugares de evidência por onde passares. E, quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição de quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidida a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender, impondo normas ou exibindo poder. Nada conseguirás senão estabelecer mais fortes perturbações. Meus queridos, todos nós sabemos que Jesus falava por parábolas, falava de uma forma simples para que todos os que o cercavam compreendessem. Essa frase de Jesus, e assenta-te no último lugar, ela é bem de uma conotação de inteligência, de simplicidade. Muitos irmãos, ao se chegarem em algum lugar novo, onde ninguém o conhece, ou alguns o conhecem,
Ele faz questão de estar até na mesa antes de ser no primeiro banco. Na mesa onde se sentam aqueles oradores, aqueles palestrantes. E ele quer dar sempre a sua contribuição de saber, de ser mais, sem nenhuma humildade. Essa frase significa isso, meus queridos. Humildade. Sejamos humildes e sejamos cristãos de verdade. Vamos fazer a oração de Nossa Mãe Maria, pedindo a ela que interceda a Jesus por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Menina Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, Mãe querida. Que assim seja. Jesus, Divino Mestre, Irmão Maior, Meigo Messias, Salvador da humanidade. Como é bom lermos algo dito por ti e que é tão significante para a nossa vida, para a nossa caminhada. Palavras, mestre, que disseste há mais de 2000 anos atrás e que hoje são tão edificantes, são tão verdadeiras. Nós já caminhamos esses 2000 anos, mas ainda precisamos, Pai, Jesus amado, de teus ensinamentos, de tuas palavras. Perdoa-nos as inconsequências, mas abraça-nos na diligência. Meus queridos, mais um momento de paz. Vamos pegar a nossa água para que possa ser fluidificada no final. E vamos manter em nossas mentes, inscritos ou nos pensamentos, o nome daqueles que precisam de uma bênção, de uma cura, de um milagre. Deus seja louvado. Vamos dar continuidade ao livro dos médiuns. Como eu falei ontem para vocês, esse capítulo é um capítulo muito interessante. Muito interessante. É um capítulo que fará com que entendamos o que muitas vezes nós dizemos sem pensar. Estamos obsidiados. Existem obsessores no meu lar. Se nós não tivermos cuidado, meus amores, em todos os lugares existem espíritos desencarnados. Se bons ou maus, dependerá muito de nós encarnados transformarmos o ambiente em que estamos. Nós vamos iniciar o capítulo 23. É um capítulo grandinho, mas eu gostaria que vocês prestassem bem atenção e que vocês não achassem que qualquer coisa que lhes acontece é um obsessor. Como dizia minha mãe, obsessor também tem o que fazer. Certo? Esse capítulo da obsessão
nós iremos falar sobre a obsessão simples, sobre a fascinação, sobre a subjugação, as causas da obsessão e meios de a combater. Esse último item, meios de a combater, nós devemos ficar muito atentos. Vamos iniciar lendo o item 237. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora a verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômenos, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Item 238. Dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar do que são evocados. Ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Do mesmo modo que, entre nós homens, os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso e este não se disfarça. De nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade a felonia e, como se mantém em guarda, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente além do de opor obstáculo às comunicações que se desejara receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados. Podem incluir-se nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que fazem se ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Pelo que concerne a este fenômeno, consulte-se o capítulo das manifestações físicas e espontâneas. É no item 82. Como eu iniciei falando sobre a obsessão, a maioria dos irmãos que pelo menos para mim chegam e falam: ah, porque eu estou obsidiado, porque tem espíritos na minha casa. Toda casa tem.
Todos nós somos sujeitos a atuar por intermédio de um espírito que se chama obsessor. Basta, para tanto, que abramos as portas da nossa vida para que isso aconteça. Vamos ficar atentos, meus queridos. Vamos ficar atentos a tudo. Vamos procurar transformar, dar significação diferente a muitas palavras. Tem ódio? Coloca amor. Coloca amor. Tem raiva? Coloca o perdão. Perdoa, não 7, mas 70 vezes 7. Tem tristeza infinita? Coloca alegria. Transmuta essas palavras, meus queridos. Ninguém gosta de mim. Transforme por amor ao próximo. Só dão para mim aquela comida que sobra. Agradeça ao Pai por estar comendo, porque muitos não estão. Só depende de nós, meus amores. Não abramos as portas. Não abramos as portas. Vamos fazer a nossa oração. Pai, obrigado por essa lição sobre a obsessão. Ela é de grande importância, Pai, na vida dos nossos irmãos, na minha vida, nas nossas vidas. Que saibamos, Pai querido, identificar aquilo que falamos. E existe um remédio para tudo isso, que nós temos nas mãos, que é a oração. Aquele que ora está sempre bem acompanhado. E mesmo que existam irmãos não tão sérios, eles não ficam perto da pessoa, perto do irmão, porque eles não gostam da oração. Nos capacita, meu Deus, nos capacita. Queremos aproveitar, Pai, que falamos de oração e enviar para a nossa humanidade os fluidos benéficos da oração. A oração traz paz, a oração traz tranquilidade, a oração nos faz refletir para o perdão. A oração é sempre a oração. É o encontro mais íntimo que podemos ter com Deus, com Jesus. Gratidão, meu Deus. Te pedimos pelos nossos irmãos que sofrem dos problemas físicos e espirituais. Ajuda o Senhor conforme o merecimento de cada um. Te pedimos pelas famílias, principalmente por aquelas onde falte a oração. E que bom seria que todos os membros dessa família, em todas as oportunidades que surgissem, se sentassem ao redor de uma mesa, lessem uma mensagem edificante, dessem as mãos uns aos outros e elevassem a oração aos céus. Que bom seria. Te pedimos também, Pai, pelos nossos irmãos, os nossos irmãozinhos que usam os vícios. Que bom seria se eles soubessem orar. Que bom seria se eles soubessem orar.
E assim, meus queridos, falando em oração, falando em sintonia através da oração, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou a falar com o Pai. Pedindo a espiritualidade amiga que esteja conosco neste momento, fluidificando as nossas águas, colocando aquilo que se faz necessário para as nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, perdoa as nossas ofensas, os nossos deslizes. Não nos deixeis cair nas maledicências da vida, mas livrai-nos de todo mal. Pois teu, Pai, é o poder, o reino, a honra e a glória por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.